Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hugo, tá? Vamos dar continuidade na disciplina de nutrição 2, tá? Iremos agora entrar sobre a nutrição clínica, tá? Alguns aspectos da nutrição clínica, propriamente dito, ok? Primeiramente, a gente precisa imaginar o que seria essa nutrição clínica, né? Nutrição a gente sabe que é o ato de nutrir, de se alimentar de forma correta, né? E o que seria a união da nutrição juntamente com a clínica, né? Então, levar o aspecto da nutrição, da dieta, com auxílio na clínica do paciente, ou seja, melhora da sintomatologia, melhora do quadro e a evolução da doença, das enfermidades, ou prevenir as doenças, propriamente dito. Precisamos discutir alguns aspectos da digestão, tá? A digestão nada mais é do que um processo orgânico, tá? De fracionamento químico e físico, porque será feito por meio de enzimas, de substâncias químicas do nosso corpo e físico, por causa dos movimentos que ocorrem dos alimentos, tá? Até compostos capazes de fazer a absorção delas, né? Absorver e as células poderem utilizar ela como energia, tá? A transformação dos alimentos em substâncias assimilares, ou seja, que a gente pode ser utilizado, a gente pode utilizar, ok? Então a gente tem algumas fases da digestão, da digestiva, melhor dizendo, tá? Que é a parte cefálica, que é o pensamento, visão, olfato e o paladar. É aquela fase que você está antecedendo a dieta, ou seja, o ato de se alimentar propriamente dito. Tá? Ou seja, aquele momento que você pensa naquele alimento mais prazeroso, mais gostoso, mais que te agrada. Tá? Ou, por exemplo, quando alguém está fazendo algum alimento, cozinhando ou preparando alguma bebida, vem aquele cheiro, tá? Que ativa todo esse sistema de sensitivo nosso. Okay? A fase gástrica do alimento, tá? Que é o alimento no estômago, tá? Que começa já a fazer o processo de digestão, juntamente com algumas enzimas e o ácido clorídrico composto nesse órgão. Lembrando que o estômago também faz armazenamento, tá? Desse alimento, ou seja, até que possa passar pelo intestino. A fase intestinal, tá? O alimento em porção o alimento na porção superior do intestino delgado, ou seja, lá no intestino ainda vai terminar de fazer a digestão e começar a fazer a absorção desse alimento. Okay? A absorção desses alimentos, tá? É quando ocorre a penetração de líquidos ou de outra substância pela mucosa, tá? Mucosa intestinal, e a absorção intestinal é um processo mediante o qual as substâncias que passam pela digestão penetram no intestino para os vasos sanguíneos e linfáticos. Nada mais é que a absorção é um processo que os nutrientes, os menores nutrientes, conseguem passar pela mucosa, tá? Entrando nas células do parênquima intestinal, podendo assim cair no vaso sanguíneos linfáticos, tá? O metabolismo, o que é o metabolismo, gente? O metabolismo é um conjunto de reação química pelas quais são realizadas as funções da nutrição, tá? Tais reações podem ser consideradas como um conjunto de transformações químicas, conjunto dos fenômenos químicos, físicos e químicos, mediante os quais fazem assimilação, anabolismo e dissimilação, catabolismo da substância necessária da vida dos animais e dos vegetais. O metabolismo nada mais é do que pegar esses nutrientes da dieta, tá? E transformá-los em forma do que a gente possa utilizar, ou seja, de energia, de ATP, ok? O sistema digestivo, né? O sistema digestivo, os alimentos e os nutrientes fornecem energia, tá?
e os materiais de formação de inúmeras substâncias que são necessárias, tá? São essenciais para o crescimento e desenvolvimento dos seres vivos. Tá? Então, isso sempre temos que lembrar. O sistema digestivo ele é um órgão, um sistema especializado, ou seja, na quebra, na digestão, na absorção de alimentos e de nutrientes, tá? Para manter nossas funções orgânicas. Tá? Para se tornarem partes integrantes do corpo, é necessário que passem por um processo fisiológico e bioquímico, tá? Lembrando que tem muitas substâncias químicas e metabólicas que ocorrem nesse processo. Quando tais processos não ocorrem em qualquer disfunção do organismo, os nutrientes deixam de ser absorvidos e metabolizados e não são disponíveis para o organismo, ou seja, a gente precisa que a gente ingere o alimento, faça a digestão, seja absorvido e ocorra a metabolização, que é o processo químico, tá? Processo físico-químico desses alimentos para ser utilizado como nutrientes, como energia. Quando ocorre qualquer disfunção em qualquer etapa desse momento, desse sistema, a gente pode que ocorra, que não fique disponível para o indivíduo substância, a energia necessária para o organismo se manter vivo. Okay? Então aqui a gente tem todo o sistema digestório, então a boca, que é para mastigar, permite fracionar em pequenas quantidades o alimento, seja menor partículas de forma mecânica, tá? Temos logo aqui embaixo o estômago, que ele serve primeiramente para armazenar e também possui enzima digestiva e o próprio ácido clorídrico, tá? Para começar a fazer a digestão. Temos o intestino delgado, tá? Que ele serve principalmente para fazer terminar a digestão, que tem algumas enzimas digestivas nele, tá? E principalmente absorver nutrientes, tá? As menores moléculas de nutrientes, como os ácidos graxos, os aminoácidos, as glicose, tá? E por aí vai. E o intestino grosso, a maior parte é para absorção de água e a eliminação, propriamente dito, né? O sistema digestório, os principais nutrientes nos alimentos estão ligados às moléculas grandes, tá? Moléculas maiores, o qual não consegue ser absorvido, tá? Que não podem ser absorvidos no intestino devido ao seu tamanho, tá? Porque muitas vezes também são insolúveis e a gente precisa fazer algo, ou seja, o nosso corpo precisa fazer algo para que isso possa ocorrer. Tá? O sistema digestivo é responsável por reduzir o tamanho dessas moléculas grandes e menores, tá? Dissolver as moléculas insolúveis, facilitando assim a absorção. Qualquer desarranjo desse sistema pode resultar em desnutrição, tá? Ou outros problemas da nutrição. Como eu já tinha falado, a gente ingere, por exemplo, uma proteína, tá? Proteína, uma carne, por exemplo, você comeu aquele churrasco. A carne, ou seja, a proteína de origem animal, a gente não consegue absorvê-la. A gente precisa fazer com que ela seja clivada, seja quebrada em menores partes para que a gente possa absorver. Ou seja, ela sofre essa reação de digestão até chegar numa molécula menor chamada aminoácido. Esses aminoácidos a gente pode absorver e utilizar como energia ou até mesmo produzir outras proteínas próprias, como o próprio fibras musculares, enzimas, a própria insulina é uma proteína e por aí vai, tá? A boca, gente. A cavidade oral fazem saliência com a língua e o arco alveolar dentário, tá? A alteração nessa cavidade oral, como cárie, gengivite, periodonite, que são um processo inflamatório dessa cavidade bucal,
pode lesionar, fazer ocorrer um malefício nas pessoas e fazer com que tenha problema na questão da nutrição. Tá? Alteração na língua. A gente tem língua geográfica, tá? Que são áreas avermelhadas e sensíveis, como em anel em branco, tá? Língua suborreica, tá? Que é aquela camada esbranquiçada, tá? Que muitas vezes a gente vê nos pacientes internados que são negligenciados pelos profissionais da saúde que não faz uma higiene oral adequada, tá? Língua pilosa negra, que são manchas negras no dorso da língua, constituída por pelos negros, tá? Microglossia, que nada mais é do que a diminuição da língua, tá? E macroglossia, que é o aumento da língua, tá? Então, assim, quais são algumas alterações da cavidade oral? Lábio leporíneo, tá? Lembrando que o lábio leporíneo não é mais utilizado, tá? É utilizado fenda labial ou fenda palatina, tá? Porque esses pacientes sofriam muita discriminação antigamente por causa da lebre, né? Que tem essa fenda lábio leporíneo, tá? Pode ser parcial ou completo, tá? Então pode ser desde a parte dos lábios até a questão do palato. Tá? Candidíase, que nada mais é do que uma infecção por micro-organismo, nada mais é do que uma infecção fúngica, ou seja, a Candida albicans. Tá? Úlcera aftosa, ou seja, a famosa afta, tá? Que muitas vezes está relacionada com alteração do pH, principalmente quando a pessoa tem refluxo gastroesofágico, tá? Herpes, doença sexualmente, tá? Sífilis, gonorreia, condiloma acumulado, tá? Distúrbio da deglutição, tá? Isso daqui é um distúrbio que a gente tem que considerar meio grave, tá? Porque pode levar o paciente a um broncoaspiração, ou seja, problemas que podem levar a óbito, ou seja, que é o broncoaspirar, tá? Paralisia do mecanismo de deglutição, então qualquer coisa que faz com que ocorra paralisia nesse mecanismo, diminuição do tônus autônomo, alguma disfunção neurológica pode levar, tá? Lesão do 5º, do 9º e do 10º pares cranianos, nervos cranianos, tá? Isso daí, esses nervos são que fazem a inervação dos músculos alguma parte da face e que estão relacionados com a deglutição, tá? Poliomielite, tá? Essa doença causa uma inflamação no sistema nervoso e com isso pode levar a paralisia desse mecanismo de deglutição. Encefalite, tá? Que nada mais é do que uma inflamação do próprio encéfalo. Tá? Paralisia do músculo de deglutição, como ocorre na distrofia muscular, ok? Anormalidades que podem ocorrer quando o mecanismo de deglutição sofre paralisia, tá? Então, a abolição completa do ato de deglutição, a pessoa já não consegue deglutir, tá? Aqui muitas vezes a gente tem que considerar algum outro tipo de nutrição sem ser a natural, tá? Ou enteral ou parenteral, tá? Por sonda ou até mesmo por via venosa, tá? A incapacidade do fechamento da glote, isso aqui é muito perigoso, tá, gente? A gente tem que ficar muito atento, porque a pessoa não faz esse fechamento da glote corretamente. Logo, o alimento pode ir para a via brônquica, ou seja, por via pulmonar e fazer broncoaspiração, isso é grave, tá? Incapacidade do palato mole da úvula de fechar as fossas nasais posteriores, ou seja, quando o alimento passa pela cavidade oral, o palato mole e a úvula ela fecha a cavidade nasal.
Se tem alguma anomalia que ocorra nesse processo, o alimento pode ir para as narinas, ou seja, pode ir para a cavidade nasal. Tá? Durante a anestesia profunda, tá? Com frequência o paciente apresenta muito vômitos, grandes quantidades, e isso pode ocorrer uma broncoaspiração. Tá? O esôfago, tá, gente? O esôfago divide em esfíncter esofágico superior, corpo do esôfago, e esfíncter esofágico inferior. Tá? A disfagia e a pirose são as principais, né, sinais de doença esofágica, provocando alteração no transporte do bolo alimentar, desde a presença do reflexo gastroesofágico. Tá? A doença do refluxo gastroesofágico ocorre devido à diminuição da eficiência ou da eficácia dos mecanismos anti-refluxo, tá? Do volume alimentar, ou seja, quando o volume alimentar é exagerado, da alteração do tempo de esvaziamento do conteúdo gástrico em outros fatores, tá? Distúrbio do esôfago, tá? O distúrbio do esôfago muito comum é o refluxo gastroesofágico. Ele ocorre devido à diminuição da eficácia, né, e dos mecanismos de antirrefluxo. Tá? A conduta dietoterapêutica é recuperar o estado nutricional, ou seja, a gente precisa nutrir adequadamente esse paciente. Promover educação nutricional, ou seja, lembrar alimentos que possam, ensinar os alimentos que possam correr esse refluxo, tá? E evitar o refluxo, esse que é o objetivo, tá? As características da dieta, ela é hiperproteica, hipoglicídica, ou seja, pouco glicose, pouco carboidrato, e hipolipídica, pouco gordurosa, tá? Volume diminuído, ou seja, fracionado várias vezes ao dia, temperatura normal, fazer a última refeição pelo menos 3 horas antes de dormir. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque se você evitando fazendo com que vai deitar 3 horas depois que se alimentou, é um sinal que o teu estômago se esvaziou e não vai ocorrer o refluxo, tá? E outra coisa, evitar o uso de proteína também à noite, tá? Tomar um pouco de cuidado. Essas proteínas de difícil digestão, tá? Evitar roupas apertadas, que aumente a pressão abdominal, e elevar a cabeceira, tá, gente? Pelo menos 45 graus, tá? Ele ajuda nesse refluxo, tá? Evitar cigarros, suco de laranja e outros cítricos, tá? Tomate, hortelã e chocolate. E café também, que são que podem providenciar que ocorra esse refluxo, ok? Hérnia de hiato, tá, gente? E a hérnia de hiato é provocada pela protusão da parte do estômago, tá, sobre o músculo diafragmático, causando alargamento da abertura diafragmática. Nada mais é do que quando o estômago consegue passar pela abertura do hiato e se localizar uma parte do estômago na cavidade torácica, tá, gente? Pode ou não apresentar sintoma, entretanto, quando ocorre, o mais significativo são dores retroexternais, tá? Ou seja, atrás do externo, pirose, né? Ou seja, aquela sensação de queimação, e regurgitação ácida, cianose, tosse, que são sinais do sistema respiratório, ou seja, esse órgão, o estômago, pode dificultar a respiração, tá? Odinofagia, tá? Que é a dificuldade de eglutição acompanhada de dores e disfagia e soluço, tá? A conduta dietoterapêutica tem o objetivo de diminuir a pressão intraabdominal e o peso corporal, tá? Facilitar dificultar o reflexo gastroesofagiano
evitar elementos excitantes, tá? Irritantes, e aumentar a pressão do esfíncter esofágico inferior, facilitar o vazamento gástrico e modificar o conteúdo gástrico com a dieta. Dieta hiperproteica, normo ou hipolipídica, normo ou hipolipídica, tá? Diminuir o volume e o aumento do fracionamento, ou seja, fazer a dietas várias vezes no dia com quantidades pequenas, tá? E a temperatura normal, temperatura ambiente. Tá? Isentos, ou seja, evitar chocolate, suco de laranja, tomate, hortelã ou menta. Tá? Terminamos por aqui por hoje, tá, gente? Eu vou enviar isso dirigido para vocês também estar fazendo as atividades e qualquer dúvida pode me procurar, ok? Abraço.